O mundo não vai acabar e eu não sou negacionista. Infelizmente o planeta está aquecendo, mas a partir do momento que a gente fala que o mundo já acabou, a gente às vezes é envolvido por uma sensação de fatalismo, né? No sentido em que o tempo de agir já passou e não tem mais nada que pode ser feito. A gente vai caminhar um pouco aqui pela serra e vou querer prosear um pouco mostrando a gente não está lidando com um fim do mundo, mas um fim deste mundo. Mas o ponto que eu acho que em especial vai mudar nessa situação que a gente está vivendo agora é um encerramento do que marca o que a gente chama de modernidade, né? Que a gente faz um contraste muito positivo para a modernidade quando a gente compara ela à Idade Média, mostrando como que a ciência ela foi importante para desvendar alguns mistérios, melhorar nossa qualidade de vida, o que é verdade, né? Vide, sei lá, vacinação, uma otimização na forma como a gente produz comida, mas, ao mesmo tempo, ela criou uma questão que é essas formas de melhorar a qualidade de vida humana, ela não teve pautada com uma melhora de qualidade na vida do planeta como um todo. E acredito eu que no começo, eu acho que essa não preocupação com a natureza era porque a humanidade diante da imensidão do planeta era muito pequena, né? E por mais que eu acho que hoje, territorialmente, vamos dizer assim, a gente ainda continue muito pequeno dentro da grandiosidade do planeta, os efeitos do que a gente produz no planeta se tornaram muito grandes, né? Então, uma cidade pode não ocupar um território muito grande dentro do planeta Terra, mas os gases emitidos diariamente pelas atividades que ocorrem dentro da cidade consomem uma quantidade de recurso imensa do que está nos arredores e libera também no planeta como um todo uma quantidade imensa de rejeitos, né? Seja lixo físico, gases, estufa e essas tantas outras coisas, né? Então, a humanidade, vamos dizer, ela cresceu a sua ação no planeta no sentido em que ela provoca mudanças nele, né? Mesmo que isso não tenha sido planejado, mas ainda assim é consequência da nossa ação no planeta. E diante disso, o iluminismo então fez seus progressos, mas agora a gente tem que reconhecer que aquilo tudo que a gente julgou como apenas recurso natural, na verdade, existe no planeta e tem ação, né? E é triste a gente estar percebendo desse jeito, mas é um termo, até em latim que eu aprendi, que chama felix culpa, que eu acho que é dos católicos, né? Que tem a ver com alguma coisa do pecado, ou acho que é isso, né? Que o pecado deu a oportunidade depois de Jesus vir e nos redimir. Mas isso, felix culpa, quer dizer uma perda afortunada com alguma graça. E dentro desse cenário que a gente vive hoje, de capitalismo industrial, que em muito a ciência colaborou, né, desenvolvendo técnicas e tecnologias para que a gente pudesse se aproveitar cada vez mais da natureza enquanto recurso, agora a gente é cobrado no sentido em que se a gente quiser continuar existindo no planeta Terra
e ter uma qualidade de vida, a gente não vai ter que pensar no mundo simplesmente como um sistema de produção, no qual o único trabalho reconhecido é o nosso quando modifica a natureza, mas a gente também vai ter que reconhecer a própria natureza como um coletivo de seres, né? Até porque quando a gente fala natureza, a gente meio que generaliza, mas é um coletivo de várias outras espécies, de várias outras existências nesse planeta, que conjuntamente permitem com que a vida continue, né? É o que na biologia a gente vai chamar de biosfera, mas quando a gente pensa temporalmente ao longo das eras geológicas, a gente chama também de uma outra coisa que é a zona crítica, que é quando a gente compreende que a biosfera de hoje ela foi consequência da ação de outros seres do passado que modificaram o planeta e que deram oportunidade para que o planeta atual existisse. E a mesma coisa está acontecendo agora, né? Então, a nossa espécie está modificando o planeta e, ao mesmo tempo, o planeta que a gente modifica também está agindo, né? Então, quando a gente fala de um tipo de desastre natural, por mais que talvez o termo não seja o mais feliz possível, ele indica que é isso, né? Então, uma grande chuva, que é consequência do aquecimento global, do degelo, do aumento do nível da água no mar e, por consequência, maior quantidade de água na atmosfera e chuva, ou seja, existe uma ação humana, mas ainda assim a chuva que cai em grande quantidade não é como se a gente tivesse planejado dentro de uma infraestrutura nossa. Então ela está para além daquilo que a nossa sociedade planejou, por mais que essa chuva em excesso seja também consequência da ação da nossa própria sociedade. O ponto é que se no passado a gente podia pensar nessa água da chuva só de forma passiva, de como que a gente vai coletar ela, fazer o uso dela para a gente, sei lá, que seja construindo uma hidrelétrica, contando que a chuva vai abastecer depois, agora a gente começa a chegar num momento tal que se a gente não pensar em como ocorre o ciclo da água, ou em como uma planta precisa de um solo saudável para crescer, a gente vai chegando numa situação crítica que aquilo que a gente depende para existir no planeta começa a ficar cada vez mais escasso. E se fica cada vez mais escasso, a gente tem que começar a lidar com seriedade com a própria natureza e já não lidando ela como se ela fosse parte de um sistema de produção em que a gente só retira da natureza. Mas agora a gente tem que pensar em como a gente faz com que essa natureza permaneça, inclusive para que a gente possa continuar utilizando parte dela como recurso para a própria sociedade. É o que o capitalismo tentou falar de desenvolvimento sustentável, mas que nunca conseguiu implementar de forma efetiva, né? E a gente então agora começa a encarar dessa outra forma a natureza porque não tem como ignorar a ação dela. E isso é muito interessante porque pode parecer uma bobeira, só essa virada, né, de reconhecer que a natureza também age, mas isso gera um desdobramento também muito importante para como a gente produz a nossa relação com a natureza, porque, como eu tinha dito, a ciência advinda lá do iluminismo, ela própria, para poder ter suas credenciais dentro da sociedade, ela em muito se baseou nessa divisão, então, entre natureza e sociedade. Porque a gente compreendeu que, por exemplo, as ciências da natureza, como biologia, química, física,
elas entendem que existe um mundo social, que seria feito pelos humanos, né, e suas intencionalidades, e existe um mundo natural, que meio que quase que respeitaria umas leis pré-estabelecidas, né, do universo, da física, da química. Mas a gente compreende que quando a gente fala do fenômeno da vida, a gente tem uma questão que a gente fala de fenômenos complexos e emergentes, né? Então, quando a soma das partes, o todo é maior do que a soma das partes, né? Então, sempre vai surgir alguma coisa nova que a gente não contaria como sendo possível só vendo os dois componentes que se somaram para formar aquilo, né? A própria vida, até onde a gente sabe, funciona dessa forma. Mas o ponto é que a partir do momento que a natureza começa a mostrar cada vez mais as suas garras, mais vai ficando difícil, então, da gente ignorar. E aí, nesse sentido, a própria ciência, ela se vê confrontada em ter que lidar com o planeta de outra maneira. Porque tem uma autora, né, a Isabelle Stangers, que ela escreve um livro, um manifesto por uma ciência mais lenta, que ela vai argumentar que a ciência ela sempre teve um caminho muito pavimentado, porque por mais que ela diga que é isenta da relação dela com a sociedade, ela desde a sua formação teve uma relação bem íntima com a questão da indústria, né? Então, por exemplo, a química e a indústria química tem uma relação muito próxima de financiamento, né? Ou, sei lá, quando a gente pensa na física e o lançamento de foguetes, a gente pode também pensar na questão da guerra, dos mísseis, né? Então, a ciência, ela era conveniente para ela acreditar que existia uma separação muito grande entre natureza e sociedade, em que a sociedade, através dos seus equipamentos, conseguiria estudar a natureza de maneira objetiva, né? Sem que a gente colocasse na natureza as nossas paixões, os nossos desejos. Isso aqui, como eu acabei de dizer, isso sempre foi uma mentira. A ciência até pode ter se isentado de se posicionar para algumas partes da sociedade, mas para esse capitalismo industrial, para esse capitalismo da guerra, né? Ela sempre teve muito presente e sabia seu lugar e sabia de onde vinha o financiamento, né, para ela ser feita. E com isso colocado, a partir do momento agora que vai ficando cada vez mais evidente os vínculos da ciência com a sociedade, ela também tem que assumir uma postura agora corajosa e responsável daquilo que ela faz, com o que ela estuda, né? Então, essa serra aqui, por exemplo, ela tem uma mineradora já instalada na base dela, mais próxima de São João del Rei, mas nada impede que no futuro algum tipo de cientista, geólogo, biólogo, não sei exatamente qual a especialidade, mas consiga vir na Terra e descubra que exista outros veios de minério interessantes, né? E nesse sentido a ciência estaria produzindo ciência, né? Ela não feria um método científico, mas ela está se prestando ao quê? Nesse caso, se prestando a uma grande empresa mineradora. E da mesma forma, a ciência também pode se colocar favorável, né, à preservação da serra. Então, quando a gente anda por ela, mostra o quão ela é bonita, ou quanto tipo de biodiversidade a gente tem, e inclusive o quanto que isso é importante para as comunidades vizinhas, a gente também está alinhando o conhecimento científico com o mundo e com a sociedade, né? Mas ao invés da gente estar abrindo espaço para que a serra seja tratada então como um sistema de produção que vai ser lidado como recurso mineral,
a gente está lidando dela como que a gente chamaria de sistema de geração, pensando no quanto de vida que ela consegue proporcionar estando de pé. E tanto o sistema de geração quanto o sistema de produção, eles podem ser justificados através de alguma intervenção científica. E por isso a gente tem que, uma vez por todas, desacreditar nessa história de que a ciência não emite opinião, que ela não tem posição, porque tudo aquilo que ela produz no mundo surte efeito, e surtindo efeito, os cientistas em alguma medida têm que também ser parte da responsabilidade de como vão agir no mundo, né? E eu vejo isso em alguma medida como de alguma forma esperançoso, porque se no desenvolvimento industrial a gente teve então um florescer das ciências vinculado à exploração do mundo, a partir do momento que o mundo começa a ficar exaurido e ecossistemas que ainda permanecem de pé passam a ter cada vez mais valor, porque tem até alguma frase, né, famosa, acho que de alguma liderança indígena, né, que fala: quando o último rio secar, quando a última árvore for derrubada, vocês verão que dinheiro não se come, né? E é bem isso, porque de que adianta a gente produzir lucro, ter dinheiro guardado, se aquilo que o dinheiro permite a gente acessar. Bom dia, amigo. Animado, hein? Bom demais, velho. Nossa, faz bem. Aí, ó. Mas aí voltando aqui, então, quanto mais a gente consegue reconhecer a importância da natureza para além dela como recurso, mais para como ela é prazerosa, como esse amigo ciclista que passou, ou além de prazerosa, como que ela é importante para manter a vida, né? Então, eu morar do lado da serra, eu sei que eu tenho um oxigênio muito mais limpo e também, vocês devem estar conseguindo ouvir aqui, uma água muito mais gostosa. Inclusive, vamos lá para mostrar uma bica de água que a gente tem aqui. Pessoal que tem carro às vezes consegue vir com uns galões de 20 litros. A pé não tem muito o que fazer. No máximo, encher o cantil d'água que eu tenho aqui.
E, enfim, sentei aqui para descansar um pouco. Aqui a gente está bem no meião da serra, né? Como eu tinha dito para vocês antes, a gente consegue ver tanto a Mata Atlântica para os lados e abaixo, essa região aqui mais de cerrado, e mais acima das nossas cabeças ali no queixo da serra a gente tem os campos rupestres, né? Mas aí é só para ir fechando a nossa conversa aqui de hoje, que eu falei com vocês dessa Felix culpa, né? Dessa perda afortunada de graça, que é a cada vez mais a gente sentir a presença da natureza. Não necessariamente porque a gente está mais consciente, mas simplesmente porque a mudança de como que ela se comportava para como ela se comporta agora, depois de estar instável, né? A gente não consegue mais ignorar ela. E talvez por isso a gente comece a ter que se preocupar mais com ela, né? Seja no bom sentido do cuidado ou se preocupar para se proteger. E aí nessa dicotomia entre cuidado e proteção, queria pensar junto com vocês aqui um outro ponto, que essa mesma autora, né, a Isabelle Stangers, que fala da articulação da ciência com o mundo, ela também coloca para a gente um outro termo que chama escolhas infernais. Ela vai dizer para a gente que o mundo que a gente está vivendo, ele vai arrumando cada vez mais para essas escolhas, né? Que é a situação da nossa vida vai ficando tão ruim, mas tão ruim, que a gente acaba tendo que escolher sempre entre o menos pior. E é louco como que isso, eu acho que está na nossa vida de várias formas, né? Então, numa eleição, né? Quando a gente vai votar, às vezes a gente nunca está satisfeito com um político que a gente vai colocar lá, né? Mesmo eu, sei lá, sendo de esquerda, a gente às vezes tenta se justificar. Tô votando no fulano de tal, sei que ele é de centro, mas é o que a gente tem como possível, né? Porque do outro lado a gente tem uma figura nefasta da extrema direita. E aí é sempre muito triste quando a corda começa a pender para o outro lado, porque eles puxam fazendo um extremismo, e o nosso campo, que queria também um avanço considerável para aquilo que a gente acredita como importante, a gente tem que escolher o meio do caminho, que no final das contas pende para o lado deles, né? E isso é o que a gente chama de escolhas infernais. E quando a gente pensa em questões sociais e ambientais, vai acontecer a mesma coisa. Então, se uma comunidade ela não tem uma forma de sustentar, e surge, por exemplo, uma mineradora que a curto prazo promete trazer infraestrutura, emprego
para aquele lugar, as pessoas, por mais que talvez saibam que a mineradora vai trazer problema ambiental, o ar não vai ficar tão mais puro, né? Existe a possibilidade de uma barragem estourar, mas a malha social está tão deteriorada que qualquer coisa que traga um pouco de renda vai ser menos pior do que a situação que eles estão vivendo no momento, né? E aí é nesse lugar se escolhe, por exemplo, a deterioração ambiental, mas em curto, longo prazo, aquelas pessoas ali vão ser muito afetadas, né? E as próximas gerações, na verdade, além de pobres, vão estar também sem uma segurança ambiental, né? E aí, nesse caso, não é a coisa de responsabilizar essas comunidades, mas é pensar como que a gente, que está preocupado com essas pautas, como que a gente consegue se organizar para que a gente consiga construir uma comunidade saudável e que a natureza de pé, ela não seja um recurso só para que aquela sociedade se desenvolva, né? Mas que a própria comunidade também consiga enxergar naquela natureza de pé aquilo como um ponto forte que mantenha a própria comunidade coesa, né? E para fazer isso, não tem muito outro caminho do que não parar naquela coisa piegas de que a educação é a resposta, né? Mas aqui, quando eu falo de educação, e eu sou professor, né, de biologia, eu acho que a gente tem que escapar um pouco da coisa de formar somente consciências críticas, né? Porque senão a gente vira o que eu comecei no começo do vídeo, né, de ser fatalista. A gente sabe do problema, não nega que ele exista, mas não consegue levantar da cama para poder ajudar a resolvê-lo, né? E o que a gente tem que fazer é formar coletivo, né? Eu tive a sorte agora recente de acompanhar por 2 anos um coletivo de ecólogos de São João del Rei, que mexem com restauração ambiental. E não estou dizendo que eu me tornei ecólogo, mas eu pude aprender o básico, assim, né, de como que se faz um buraco. Antigamente chamam de cova, hoje em dia estão chamando de berçário, onde vai plantar uma muda e ter que se perguntar se ela é uma muda de planta pioneira, tardia, que tipo de adubo se usa, quais parâmetros vão ser usados para avaliar se aquela comunidade que foi plantada está surtindo efeito, se ela precisa de uma nova intervenção. E é isso, eu sozinho não consigo fazer um reflorestamento, mas eu, sabendo o mínimo, consigo com outras pessoas também que estão dispostas a aprender, aí sim abrir frentes de intervenção no mundo, não para que a gente trate ele só como recurso, né? Mas como a gente possa pensar como que a gente permite com que esses outros seres também existam no planeta Terra. E aí eu acho que as respostas são muitas, né? O MST eu acho que mostra alguns caminhos, a gente tem algumas escolas do campo também que estão pensando nessa educação em sala de aula mais ligada com a vida rural, mas eu acho que vai para além disso, né? Um centro comunitário da sua cidade, você pode debater se você quer que chegue asfalto ou se você prefere um paralelepípedo, que é mais ecológico, né? Permite mais infiltração de água. Isso tudo ainda é possível de ser feito, né? Porque, como eu disse no começo do vídeo, o mundo ainda não acabou. E por ele ainda não ter acabado, significa que a gente ainda tem algum tipo de influência para agir nele, né? O importante é que a gente não desanime, que a gente não ache que já terminou, porque é só assim que a gente vai conseguir encontrar nossos pares e continuar agindo. E a ideia desse canal, então, vai ser um pouco disso. Eu vou caminhar por vários caminhos aqui na serra. Essa aqui foi só uma primeira trilha. E em conjunto com isso eu quero mostrar um pouco do que a serra tem, de belezas, né, de coisas interessantes, para que isso por si só não resolva o problema da serra, mas que quanto mais pessoas souberem do quanto que a serra é bonita e serem afetadas pela beleza da serra, talvez a gente tenha mais aberturas de pessoas dispostas, porque não adianta só ensinar, né? A pessoa também tem que estar aberta para o aprendizado. Mais pessoas dispostas a aprender
com restaurações ecológicas, preservações ambientais, maneiras de coexistir e, na verdade, viver ainda melhor estando inserido nesse ambiente, né? Então é isso. Acho que quem tiver mais interesse acompanha a gente aqui no YouTube. Imagino que em algum momento também vamos ter coisa no Instagram, mas por agora desse vídeo inicial era isso que eu queria conversar com vocês.